Boa tarde a todos aqui presentes, a quem nos ouve lá em casa. Vamos dar início, então, a esses seminários à hora do almoço do Centro de Estudos Globais. E hoje quem tem a palavra é a doutoranda Beatriz Yoshida Protásio, que é investigadora do Programa de Pós-Graduação, Doutoramento em Letras da Universidade Estadual de Maringá, é membro integrante do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, Associação Científica, e do Centro de Estudos Globais, também sob a orientação do professor José Eduardo Franco, no caso no Brasil, sob a supervisão do professor Alexandre Florim, e aqui estabelecemos uma parceria no Observatório, que vai nos apresentar questões para pensar literatura e sociedade no contexto desigual e combinado. As apresentações não devem ser longas, mas em termos de contexto e tradução intercultural, para quem nos ouve lá em casa, a investigadora Beatriz, ela faz parte de uma tradição crítica muito importante, que tem a ver com a crítica literária dialética do Brasil, da tradição de Antônio Cândido, Roberto Schwartz e muitos outros, das ciências sociais, no sentido mais alargado, que inclusive fundam fortemente esse conceito de desigual e combinado, através da análise da formação social brasileira, que são dois momentos, em termos de literatura e sociedade, vamos chamá-los assim, fortes de tentativas de interpretação do Brasil. E através dessas tentativas críticas, dialéticas de interpretação do Brasil, se chegou longe. Hoje vamos, como disse a Beatriz na apresentação que fez no nosso convite, dar alguns passos atrás para falar sobre aquilo que nós chamamos de pressupostos. É isso? É por aí. É? É por aí. Então vamos lá? Vamos. Bom dia a todos e todas. Boa tarde para os que eventualmente nos assistirão à tarde. Boa noite para quem possivelmente nos assistirá no período da noite. Gostava de começar essa apresentação com alguns agradecimentos. Espero me fazer breve nesses agradecimentos, entretanto. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, e nomeadamente ao professor José Eduardo Franco e a professora Cristiana Lucas, que têm me acolhido e acolhido essa pesquisa de forma tão generosa. Gostava também de agradecer ao meu orientador no Brasil, Alexandre Vilibor Flori, bem como ao grupo de estudos que lá me acolhe, o grupo de estudos Crítica Literária Materialista, da UEM. Gostava também de agradecer ao professor Roberto de la Santa e aos membros e membras do Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, que estabelecem comigo uma parceria tão afetuosa e generosa. Por fim, gostava de agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Letras e à Pró-Reitoria de Pesquisa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá, pessoas sem as quais o trabalho, essa pesquisa não aconteceria. Por fim mesmo agora, gostava de agradecer à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES Brasil, pelo financiamento dessa investigação. E não menos importante, agradecer à audiência que nos assiste presencialmente, aos colegas que aqui estão e também aos que estão nos assistindo em linha e aqueles que eventualmente nos assistirão na posteridade. Acho que é isso, eram muitos agradecimentos, mas não poderia deixar de fazê-los, porque como já abro com uma citação, diz o Mário de Andrade, que é o meu objeto de pesquisa, ele diz assim: o mérito de participante é mérito alheio. O meu mérito de participante é mérito alheio. Fui encorajado, fui enceguecido pelo entusiasmo dos outros. E é isso que acontece nessa investigação. Peço desculpas. Bom, dito isso, quero pedir a licença de vocês para realizar a leitura dessa intervenção, porque eu sou um pouco tendente às digressões e preconizo também que a gente mantenha o tempo naquilo que foi determinado. Então, antes de tudo, eu destaco que essa apresentação tem como pressuposto primário, seu caráter de trabalho em processo, uma vez que ela foi construída em meio às leituras, discussões e orientações desses temas no curso do estágio doutoral sanduíche que aqui desenvolvo em Portugal.
Isso por si só aponta para uma comunicação muitas vezes lacunar e com muitas e quiçá todas as perguntas em aberto. E possivelmente frestas, brechas, erros inerentes à pesquisa entendida enquanto percurso e não enquanto linha de chegada, pelos quais me responsabilizo. Esta conferência se guiará por 6 perguntas fundamentais e por algumas outras intermediárias ou marginais. E para ir direto ao centro do debate que pensei em propor para este dia, acredito que seja pertinente recolocarmos sobre a mesa uma antiga questão, sempre e tantas vezes revisitada no nosso campo de estudos, que é, tanto a questão número 1, que essa comunicação se propõe a pensar. E ela é a seguinte: pode a cultura ser política? Ou ainda, são os objetos culturais, em nosso caso os literários, políticos? A seguir desta pergunta surge uma outra questão, uma segunda, pertinente, ou então segundas, outras questões. Quais sejam, podem esses objetos ser subversivos, ou mesmo reacionários, ou ainda, se quisermos, conservadores? Uma outra opção seria perguntar se eles são, apesar das tentativas críticas, sempre cooptados pela indústria da cultura, tornando-se tão somente mercadorias úteis à manutenção do sistema capitalista. Grandes questões. Essas questões são colocadas por Fredric Jameson na abertura de Archaeology of the Future, da qual cito uma tentativa de tradução minha, pela qual já peço desculpas. E abro a citação. No entanto, o problema continua o mesmo de sempre. A cultura pode ser política, ou seja, crítica e até mesmo subversiva, ou é necessariamente reapropriada e cooptada pelo sistema social do qual faz parte? Marcuse argumenta que é a própria separação da arte e da cultura do social, uma separação que inaugura a cultura como um reino em seu próprio direito e a define como tal, que é a fonte da ambiguidade incorrigível da arte. Pois essa mesma distância da cultura em relação ao seu contexto social, que permite que ela funcione como crítica e acusação do contexto, também condena suas intervenções à ineficácia e relega a arte e a cultura a um espaço frívolo e trivializado no qual essas interseções são neutralizadas antecipadamente. Fim de citação. Dessa reflexão de Jameson, podemos tentar ao menos uma conclusão parcial, na minha opinião, que é a seguinte: a separação entre cultura e política é histórica e, portanto, política em si mesma. E assume pelo menos, então, 2 consequências. A primeira, a possibilidade da arte criticar contextos, e a segunda, a inefetividade, ou melhor, o fraco potencial mobilizador do objeto de arte. Não custa lembrarmos, consequência de um contexto em que cultura e política estão, ou melhor, foram apartados, ainda que virtualmente. E aqui talvez coloque uma nova interrogação: será que apenas virtualmente? Ao questionarmos essas 2 posições quanto à separação de arte e política e quanto às possibilidades críticas das obras, uma outra questão parece surgir no horizonte para quem se dedica aos estudos de literatura, pelo menos. Então, uma terceira questão, que seria: como então ler, analisar esses objetos culturais? Aqui, Antônio Cândido, para mim, parece ser o melhor indicador de caminhos trilháveis, pois em toda a extensão da sua obra, especialmente que sai em Literatura e Sociedade, que considero o sumular do seu pensamento crítico, ele traça modelos e orienta percursos possíveis para a crítica literária de ontem, de hoje e, na minha opinião, certamente do futuro. Nesta comunicação, destaco um trecho de uma entrevista concedida por ele a Joana Tavares, da Jacob Magazine, exemplar, na minha opinião, da sua proposta crítica. Abro citação, do Antônio Cândido. A obra de arte pode depender do que for, da personalidade do autor, da classe social dele, da situação econômica, do momento histórico, mas quando ela é realizada, ela é ela. Ela tem sua própria individualidade. Então, a primeira coisa que é preciso fazer é estudar a própria obra. Isso ficou na minha cabeça, mas eu também não queria abrir mão, dada a minha formação do social. Importante, então, é o seguinte: reconhecer que a obra é autônoma, mas que foi formada por coisas que vieram de fora dela, por influências da sociedade, da ideologia do tempo, do autor. Não é dizer a sociedade é assim, portanto a obra é assim. O importante é quais são os elementos da realidade social que se transformaram em estrutura estética.
A minha fórmula é a seguinte: estou interessado em saber como o externo se transformou em interno, como aquilo que é carne de vaca vira croquete. O croquete não é a vaca, mas sem a vaca, o croquete não existe. Mas o croquete não tem nada a ver com a vaca, só a carne. Mas o externo se transformou em algo que é interno. Aí eu tenho que estudar o croquete, dizer de onde é que ele veio. Fim de citação do Antônio Cândido. É claro que isso que está exposto pelo Antônio Cândido dessa entrevista não é uma fórmula como ele sinaliza. Isso é um método materialista histórico, que, conforme o Adorno destaca, é aquele que zela pela primazia do objeto cultural, sem, no entanto, deixar de compreender que a forma estética é conteúdo social sedimentado. Ou, dito de outra maneira, há uma formalização estética da matéria social, histórica, política. A esse respeito, importa-nos destacar o que aponta o professor Fábio Durão em Metodologia de Pesquisa em Literatura, publicado em 2020, que propõe que, na maioria das vezes, a exposição da metodologia em pesquisas em literatura implica na repetição da questão exposta pelo pesquisador ou na reapresentação da fundamentação teórica, haja vista que as próprias correntes críticas contêm em si germes de procedimentos metodológicos. Assim, de acordo com Fábio Durão, o mais justo seria dizer nos estudos em literatura que se voltam à interpretação dos textos, abro para citação, algo como ler o mais profundamente possível o meu corpus e ter as melhores ideias que conseguir sobre ele. Em uma palavra, estudar. Fim de citação. Essa ideia do professor Fábio Durão liga-se diretamente, na minha opinião, com a questão da primazia do objeto exposta por Adorno e levada adiante no materialismo histórico. O método materialista, que também é uma teoria crítica, nos obriga, em alguns sentidos, a encarar os objetos culturais escolhidos para análise, aquilo que eles próprios, como médiums de reflexão, nas palavras de Walter Benjamin, consubstanciam em forma estética daquilo que é social, histórico, político. É a carne do croquete de vaca, que não é mais vaca, mas tampouco deixa de ser. Daquela terceira questão, então, que nós apontamos, como ler, analisar objetos culturais, podem surgir muitas outras, como alguma que diga respeito à validade, ou melhor, à atualidade desse método crítico. Assim, uma quarta questão pode ser colocada para nós, que é a seguinte: seria o materialismo histórico ainda um método de análise pertinente, apropriado, útil, adequado para o presente? Acreditamos que, em certo sentido, sim, quando visto sobre si mesmo e atualizado, ou, se quisermos, revisitado, revisado ou ainda renovado em alguma medida. Nesse sentido, de entre tantas propostas críticas em jogo no presente, escolhemos como recorte para esta conferência tratar das proposições quanto à prática da crítica do coletivo de pesquisa de Warwick, o Warwick Research Collective, ou VREC, como carinhosamente chamamos, pois nos parecem ser um excelente indicativo do que fazer com as questões candentes da nossa crítica literária. A partir da tomada da literatura mundial como categoria de análise, o coletivo de Warwick defenderá um pandisciplinarismo, como inerente à proposta de método de análise que gesta essa categoria. Categoria esta que, relembrando, é a literatura mundial. Isso é muito importante para nós em pelo menos dois sentidos. Número um, porque insere os estudos literários no campo do global, ou, se quisermos ainda, mundial, com referência óbvia à teoria do sistema mundo. Em segundo lugar, porque destaca a necessidade e o caráter inerente da literatura como disciplina inter, trans ou pan, como eles chamam, disciplinar. E aqui eu abro um parênteses para destacar que coloco de parte as diferenças entre essas concepções nessa ocasião, desta comunicação, porque o meu interesse aqui, o que me parece substantivo, é a compreensão da necessidade de ultrapassar o campo estritamente estético, sem deixar, entretanto, de zelar pela primazia do objeto cultural. O Warwick propõe tudo isso numa perspectiva que aponta, para citar apenas um exemplo, uma resposta à crítica do eurocentrismo. Então, dentre as muitas revisões, atualizações que ficam patentes nas propostas analíticas do grupo, expostas de modo brilhante, na minha opinião, em Desenvolvimento Combinado e Desigual, por uma nova teoria da literatura mundial,
publicado em 2020 no Brasil pela editora da Unicamp e traduzido por Gabriela Zanfelice. O VREC propõe como objetivo, e abro para citação, ressituar o problema da literatura mundial através das implicações literário-culturais da teoria do desenvolvimento combinado e desigual. Fim de citação. Além disso, o coletivo pontua que, e abro novamente para citação, é na conjuntura do desenvolvimento combinado e desigual por um lado e nas categorias recentemente interrogadas e expandidas de literatura mundial e modernismo por outro, que nosso projeto busca sua especificidade. Esses três termos, parece-nos, precisam ser pensados juntos. Fim de citação. Só para deixar muito claro, os três termos que eles se referem que precisam ser pensados juntos são literatura mundial, modernismo e desenvolvimento desigual e combinado. Nessa altura, pode ser que ao menos duas novas questões se coloquem para nós, e eu as indico aqui em seguida. A quinta questão poderia ser: o que é, afinal de contas, o desenvolvimento desigual e combinado de que se fala? E que modificaria a leitura do texto literário a partir de uma renovação do seu método de análise? E uma sexta, que tipo de modernismo é este de que se fala, expandido no espaço e no tempo? Para responder à quinta indagação, acredito eu que teríamos de dar um salto dialético disciplinar, invocando a tendência para o pandisciplinarismo da proposta do Warwick. Trotsky é quem formula a teoria do desenvolvimento desigual e combinado no curso da Revolução Russa, seguindo a trilha, portanto, do exemplo de Marx, ao adotar como ponto de partida a realidade e não um conceito isolado. Isso significa, de maneira concreta, nesse caso, pensar o desenvolvimento do capitalismo como não linear e homogêneo. Ou seja, em qualquer das fases de desenvolvimento desse sistema, podemos encontrar formas típicas de outros tempos, formas pré-capitalistas, no que pode ser entendido como tempos aglomerados ou tempos em que se vive diversos tempos do desenvolvimento social simultaneamente. É assim que, por exemplo, no Brasil, as ideias liberais do livre comércio puderam conviver em harmonia com o sistema escravista. Em harmonia, isso é muito importante. Ou seja, de modo justaposto, sempre numa relação em que o arcaico convive harmoniosamente com o moderno e não em dissonância. E, portanto, numa formação social na qual todo avanço carrega em seu bojo o atraso. E talvez mais do que isso mesmo, em que o avanço não se faz sem o atraso. O atraso seria, nesse caso, condição sine qua non da modernização. E, portanto, essa é uma modernização que a gente poderia chamar de conservadora, se quiséssemos, em algumas teorias. Então, esses tempos são vividos em simultâneo, e é disso que trata Trotsky ao formular a sua teoria. A forma mais bem acabada dessa teoria, quando o termo desigual e combinado aparece textualmente com essa formulação pela primeira vez, está na obra A História da Revolução Russa, publicada em 1930. Nosso desejo aqui, portanto, é que percebamos que a teoria do desenvolvimento desigual e combinado ajuda a compreender as temporalidades históricas de modo de fato dialético. Esse tipo de compreensão, na minha opinião, auxiliará uma outra, a compreensão da literatura mundial que tem como substrato a modernidade capitalista do sistema mundo. Mas não quero me adiantar. Para ajudar a entender melhor o desigual e combinado e como essa teoria pode ser vista como desenvolvimento ulterior a Marx do pensamento materialista histórico, abro citação do professor Michel Lovy, que diz: escrevendo antes da era capitalista, Marx não podia dar conta de um problema diretamente ligado à expansão mundial do capital. Pode-se encontrar, no entanto, em alguns de seus escritos, pistas interessantes sobre a maneira pela qual uma forma de produção dominante exerce a sua hegemonia sobre outras. É o caso, notadamente, de uma célebre passagem da Introdução à Crítica da Economia Política, de 1857. Nesse texto, não se trata de formas pertencentes a modos de produção diferentes, mas de ramos distintos de produção, a indústria, a agricultura, o capital e a renda fundiária. Mas pode-se facilmente alargar
o alcance dessa formulação e utilizá-la para compreender o tipo de dominação que o capital exerce nas formações sociais onde subsistem relações pré-capitalistas. Ele é a luz universal que modifica todas as outras cores econômicas e sociais. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky é uma tentativa de explicar essas modificações e, por consequência, de dar conta da lógica das contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periférico ou dominados pelo imperialismo. Fim da citação de Michel Lovy, que nesse trecho cita também o Marx, no texto que ele mesmo refere. Depois de visto que é a teoria do desigual e combinado de que lança mão o coletivo de Warwick reaparece em perspectiva para nós, nesse momento, aquela sexta questão que já levantamos. Qual seja, de que se trata, afinal, essa categoria recentemente interrogada e expandida de modernismo? Para refletir sobre isso, em primeiro lugar, parece-nos pertinente pontuar que Warwick contesta a validade de uma suposta origem ocidental da modernidade, em defesa de um entendimento que situa essa modernidade no contexto do capitalismo como um sistema mundial. A modernidade é, portanto, a modernidade capitalista em primeiro lugar em âmbito global, mundial. Assim, o coletivo argumenta, e eu cito: se acreditarmos que a modernidade é um fenômeno ocidental, só é possível compreender a sua dispersão global em termos da universalização do Ocidente. Fim de citação. E, na sequência, Warwick defende que é preciso compreendermos, e eu cito novamente, portanto, a singularidade e a simultaneidade global da modernidade, ao mesmo tempo em que essa singularidade não evita heterogeneidade interna e que a simultaneidade não exclui desigualdade ou diferença marcada entre os países periféricos e centrais do capitalismo no sistema mundo. Estamos operando com uma conceitualização tripartida preliminar: sistema mundial moderno, modernidade, literatura mundial, em que esta última, portanto, a literatura mundial, é entendida no mais amplo sentido como literatura do sistema mundial capitalista moderno. Entendemos que o capitalismo, como substrato da literatura mundial, é seu horizonte político, e entendemos que a modernidade como constitutiva da matéria e da forma da literatura mundial. Essa modernidade é aquilo que a literatura mundial inicia e aquilo que dá à literatura mundial suas distintas características formais. Fim de citação. E aí aqui eu me vejo obrigada a abrir citação do Warwick novamente para falar sobre a periodização dos tempos históricos. O coletivo vai dizer: questões sobre periodização surgem inevitavelmente aqui. Parece ser evidente que apenas a partir do longo século XIX, portanto, como resultado direto dos colonialismos britânico e europeu, podemos falar da capitalização do mundo e da completa mundialização do capital. A literatura mundial seria então entendida como um desenvolvimento dos últimos 200 anos. Fim de citação. Então, o modernismo, nessa acepção, é uma categoria expandida no espaço porque considera a literatura mundial, perdendo-se aquela referência ou a centralidade assumida pelas concepções que adotam a terminologia residual de Ocidente e adotando-se o sistema mundo como referencial teórico, trabalhando então como noções como centro e periferia do capital. E expandida no tempo porque abarcaria não só o século XIX, como o coletivo já indica que abarca, mas também os tempos posteriores ao século XX, que é normalmente entendido como moderno. Aqui há um nó, especialmente para quem estuda literatura, no nosso caso, e está familiarizado com essas categorizações espaço-temporais mais tradicionais, das quais destaco a temporal, que me parece uma grande questão por hora. Então, a gente se perguntaria, vendo Warwick, últimos 200 anos, eles dizem. E aí nós poderíamos colocar questões como assim? Então estariam abarcados nessa lógica de modernismo também os autores e obras do século XIX e os posteriores ao século XX? Essas são
outras questões sobre as quais me parece importante pensarmos de modo crítico, e que por isso mesmo conferem às reflexões do coletivo de Warwick, quanto a mim, uma lufada de ar fresco no campo da teoria crítica literária que faria valer a pena por si só, penso eu, o exercício de refletir criticamente sobre o que o coletivo está propondo. Pois bem, vamos adiante para continuar tentando compreender essa proposta. A essas questões de periodização, o coletivo de Warwick responde com o desigual e combinado, como nós já pontuamos, afastando-se, aí é preciso dizer para onde vai, mas também do que se afasta, de concepções de periodização histórica etapistas, como a de Ernest Mandel, por exemplo, que entende o desenvolvimento capitalista a partir de períodos históricos, algo de certo modo apartados, utilizado em grande medida por críticos como Frederick Jameson, exemplarmente em Postmodernism. A grande problemática dessa periodização utilizada pelo Jameson, proposta pelo Mandel, na minha opinião, é que ela engessa em alguma medida a compreensão do desenvolvimento da modernidade capitalista e, consequentemente, transporta essa compreensão para o âmbito da cultura e, com isso, enquadra, em certo sentido, possibilidades interpretativas tendendo à formação de um quadro mais ou menos estanque, ao invés de possibilidades mais dialéticas de análise, como as apontadas pelo Vreck, ou mesmo por Antônio Cândido, ou ainda de forma muito radical na contemporaneidade por autores como Roberto Schwartz e José Antônio Pasta Júnior no Brasil. Questões essas de análise por meio das quais se vai às próprias obras para saber de que modo elas respondem ao seu tempo histórico, que é conformado tanto no centro quanto e talvez sobretudo na periferia do capitalismo por tempos amalgamados, isto é, em que todo avanço, toda modernização carrega em seu bojo inexoravelmente o atraso. Aqui temos, portanto, destaque para a importância de se ir às obras, respeitando a primazia dos objetos, bem como o ponto de virada, que pode ser para os estudos literários, a tomada da periodização do desigual combinado, proposta por Trotsky, adotada pelo coletivo de Warwick, no sentido de dialetizar as análises em relação ao seu entendimento do tempo histórico e da matéria social que conformam, como já vimos, interiormente as formas estéticas. Com a adoção da literatura mundial no contexto do desigual e combinado, ou combinado e desigual, então seria possível, de fato, proceder uma análise desse tipo, primazia do objeto e segundo a especificidade do seu tempo e lugar histórico, social, político, econômico. Isso porque aqui categorias como o modernismo, por exemplo, são entendidas em seus contextos de produção reais, e não a partir de um cânone virtual ou de um modelo originário, como se queira, que permite ainda um deslocamento de questões que objetivem, por exemplo, responder às críticas quanto a um eurocentrismo da crítica literária, uma vez que aqui o modernismo periférico dos países da periferia do capital, portanto, é entendido não como derivativo de um outro ou de outros, mas como próprio, com características próprias, graças à tomada do seu material histórico, social, como substantivo para os objetos culturais e substrato para a formulação das formas estéticas próprias desses países. Um modernismo, em suma, interrogado e expandido no espaço-tempo, superando dialeticamente a proposição histórica de periodização etapista, que corroboraria para uma manutenção de uma crítica um tanto eurocentrada, se quisermos. Isto é, que toma sempre os países centrais como referentes teóricos e críticos e como parâmetro do bem-fazer arte-cultura, tanto quanto da produção cultural subalternizada, isto é, como derivativa em relação ao outro. Isso não significa dizer que essa produção cultural periférica esteja isolada em seu próprio contexto, mas entendidas, importante sublinhar as relações centro-periferia do capital, periferia-centro, o que é local em relação ao que é global e vice-versa, a forma estética de um determinado país periférico em relação ao mundial pode ser vista dialeticamente como respondendo à matéria histórica particular em relação ao seu lugar periférico, por exemplo,
e, portanto, inserida dentro do sistema mundo, que carrega, por fim, essas relações de dependência, como não poderia deixar de ser, uma vez que, como já dissemos, estão inseridas naquele sistema mundo da modernidade capitalista, como parte da literatura mundial deste mesmo sistema mundo, desta mesma modernidade, que é capitalista. Desculpa ficar repetindo esses termos todos, mas acho que, como pode ser novo para muita gente, pareceu na montagem da apresentação que faria sentido fazer algumas reiterações. Essa compreensão ajuda a entender também que os países periféricos não estão em desenvolvimento e que, portanto, as suas literaturas não se fazem de modo a chegar a uma suposta ou imposta, essa talvez seja uma outra questão, perfeição ou ainda forma estética ideal, mas que tanto esses países periféricos quanto as formas culturais neles e a partir deles produzidas têm lugar no sistema mundo e, por consequência, são parte da produção cultural da literatura mundial. Tem um lugar singular, que é seu, que é sempre em relação ao todo, mas não como algo a desenvolver ou em desenvolvimento, como algo próprio. Com essas 6 perguntas e essas 6 tentativas de reflexão sobre como pensar a crítica literária hoje e como fazê-la, eu não busquei nessa apresentação fechar um diagnóstico, senão abrir possibilidades de diálogo para avançarmos juntos numa construção do conhecimento que faça sentido dentro de uma perspectiva que busca não só o desenvolvimento de um campo particular, nesse caso aqui dos estudos literários, em caráter transdisciplinar e global, mas também como exercício que veja a forma estética como histórica e, portanto, mutável, e, ao fim e ao cabo, vendo a forma cultural desse modo, possa entender a própria história da humanidade como transformável, que para nós é o essencial, porque, afinal, penso eu que deva ficar a lição de Bertolt Brecht, que diz: desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigada.